No Palavras Benditas de hoje, eu quero compartilhar com vocês alguns textos bíblicos que fazem referência à paz e quero discorrer sobre esse tema, porque há muitas pessoas que estão extremamente angustiadas, tristes, com medo, sem paz. Estão sem paz. Mesmo elas sendo cristãs, conhecendo a palavra, mas há muita gente perdendo a paz mental. Há muita gente perdendo o equilíbrio mental. E a gente precisa recorrer ao Senhor para darmos suporte também, sem desprezar os demais artifícios, as demais estratégias de cuidados com a saúde mental, da área da psicologia, da psiquiatria. E acho que vocês não estão me ouvindo muito bem, né? Deixa eu conferir aqui esse áudio. Acho que o microfone estava longe. Como é que está o áudio aí para mim? Alguém me diz? Tá ok agora? Melhor, né? Ok. Muito bom. Ok. Obrigada. Ok, obrigada. Eu achei que estava bem distante assim. O Palavras Benditas de hoje vai tratar sobre paz mental, considerando que há muitas pessoas que estão sem paz. Elas creem em Deus, creem na palavra, mas são tantas as dificuldades, são tantos os problemas que são enfrentados no dia a dia, que têm tirado um tanto da percepção da paz de Deus. E nada melhor do que nós recorrermos à palavra, porém sem desconsiderar o que a psicologia, a psiquiatria, as maneiras, os manejos possíveis para lidarmos com as adversidades e mantermos a nossa paz mental, recuperarmos a nossa saúde mental. Mas quando eu uso a expressão paz ou a palavra paz, eu quero me demorar um tanto mais naquilo que a palavra de Deus nos faz saber a respeito de como é possível viver esta paz. Então nós vamos encontrar no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, assim: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Normalmente, nós nos apegamos à última parte do texto bíblico. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, ou bom ânimo, eu venci o mundo. Mas é importante considerar a primeira parte do texto que diz: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. O que Jesus disse, o que Jesus nos deixou na palavra, as revelações que Jesus Cristo fez, tinha como intenção e tem ainda a intenção do Senhor que nós tenhamos paz. Todas as vezes que o Senhor perdoou alguém, todas as vezes que o Senhor curou alguém, todas as vezes que o Senhor demonstrou amor, misericórdia, compaixão, todas aquelas demonstrações, todas as palavras, todos os sermões, todas as exortações também, tudo que o Senhor Jesus Cristo disse, o que ele declarou a respeito da sua volta, ao final de uma das descrições de necessidade de nós conhecermos os sinais da sua volta, segundo a pergunta dos discípulos, ele vai dizer assim: quando virdes estas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção, ou a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. O Senhor Jesus, ele sempre dava palavras de consolo. Quando nós nos apegamos a isto, faz diferença. Ele vai dizer ainda mais assim: deixo-vos a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. João 14, 27. Deixo a paz com vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo.
Quem disse isso foi Jesus. Nós precisamos ficar mais tempo pensativos na palavra de Jesus. Nós precisamos nos apegar à proposta de paz de Jesus. Não é possível que nós, num tempo como este de agora, não estejamos atentos a recorrermos àquilo que o Senhor nos entregou de maneira tão clara, tão cristalina, para que fizesse a nós sentido. Faz sentido para você que Jesus Cristo tenha dito: deixo a paz a vocês? A minha paz eu dou a vocês. O que está acontecendo que nós não estamos conseguindo usufruir da paz de Jesus? O que está acontecendo? Claro que nós temos uma pandemia para contar. Claro que nós temos perdas importantes. Nós já estamos passando aí dos 70 mil mortos no dia de hoje. 72 mil mortos, já passamos esta conta. No Brasil, sem contar do número de mortos no mundo. Os impactos de uma pandemia como esta, desemprego, as questões econômicas batem forte. O medo, a ansiedade pelo dia de amanhã também é uma realidade. Mas, por acaso, em que período nós precisamos ter a paz de Cristo? Quando tudo estava bem, quando nós estávamos podendo ir à praia tranquilamente, sem ter que usar máscaras? Ou sem sermos proibidos de sairmos às ruas livremente, sem uso de artifícios? Ou a paz que nós precisamos é justamente para esse tempo que Jesus diz assim: neste mundo tereis aflições, contudo, tende bom ânimo. Jesus nos faz saber que é justamente em meio às aflições que Ele intenta nos dar da sua paz. Porque sabendo que este mundo carrega as suas aflições, nós precisamos encontrar em Cristo um tipo de paz que não se encontra em nenhum lugar, e esta paz é a paz de Cristo. Lá em Romanos 8, verso 6, o apóstolo Paulo vai dizer: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade do Espírito é vida e paz. É necessário que eu e você venhamos a dar mais atenção ao significado de sermos batizados diariamente pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá vida e paz. E não é uma vida qualquer. É Cristo em nós. É a paz de Cristo em nós. Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, paz. Os que comunicam paz, os que vivem paz, os que declaram paz. Pacificadores serão chamados filhos de Deus. Quem disse? Jesus Cristo, lá no monte, quando ele fez o sermão. Salmos 29, verso 11. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Será que o Senhor mudou? Será que Ele é outro Deus hoje? Será que a promessa que Cristo fez, que nos daria a sua paz, será que esta promessa de que o Senhor, aliás, é uma constatação agora, não é uma promessa, é uma constatação. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Deus mudou? O que houve de lá para cá? Que nós não estamos encontrando uma maneira de termos paz. Se nós estivermos encontrando maneiras artificiais para termos paz, nós teremos paz artificial. Nós só encontraremos paz de verdade em Cristo, porque só a paz de Cristo resistirá às aflições do mundo de agora e dos dias que estão por vir. Que não sabemos quais são as aflições exatamente. Algumas delas, profeticamente, temos conhecimento, mas
como fora agora com esta pandemia, muitos de nós seremos pegos de surpresa. E quando estas surpresas desagradáveis nos acontecerem, quando tivermos que enfrentar essas dificuldades tão cruéis, teremos paz? Quanto tempo mais nós ficaremos, além de contabilizar os mortos, contabilizaremos os doentes mentais, os que estão perdendo a paz mental, os que estão desesperados, os que não conseguem seguir porque estão em pânico, estão assustados. Até quando nós ficaremos engrossando as fileiras das farmácias para comprarmos remédios para acalmar a nossa mente? Ao dizer isso, não há uma crítica, não há uma acusação ao fato de sermos medicados, mas há um chamado a que nós sejamos mais cuidadosos para o fato de que Jesus Cristo nos quer dar paz mental. Paz mental. Não precisa considerar como algo da ordem dos preconceitos tomar a medicação, fazer terapia, recorrer ao psiquiatra. Em situações de crise, é necessário recorrer a estas possibilidades. Mas aqui, neste lugar, também e sobretudo é importante considerar que o Palavras Benditas vai indicar a palavra do Senhor como instrumento para lhe dar sabedoria, para lhe dar confiança, para lhe dar certeza de que o Senhor tem paz mental para te dar. Enquanto medicado para passar pela crise e em condição favorável, buscar a plena paz de Cristo. Até para que haja efeitos melhores, para que haja resultados melhores, é preciso que você mantenha a sua fé em Cristo. É dele que nós vamos receber a paz. Colossenses 3, verso 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Lindo, não é? Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. É a paz quem vai falar, quem vai julgar, a paz de Cristo. Visto que vocês foram chamados para viver em paz uns com os outros, em paz em casa, em paz no trabalho, em paz na vida, em paz. Como membros de um só corpo, ele está falando de unidade, e sejam agradecidos. Isaías 26, verso 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque confia em ti. Aquele cujo propósito, há versões que diz aquele cuja mente está firme em ti. Aquele que pensa em Cristo, que está em Cristo no seu dia a dia. Nós devíamos ficar mais tempo pensando em Cristo, em lugar de ficarmos tanto tempo pensando nos problemas. Tome uma resolução para hoje. Pensar mais tempo em Cristo. Pensar mais tempo no amor de Cristo. Pensar mais tempo na graça de Cristo. Pensar. Se dedicar, se demorar a lembrar de Jesus, lembrar do seu amor, das suas palavras, de como ele foi bom, gentil, generoso e que ele é o mesmo hoje com você. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme porque confia em ti. Ou segundo a outra versão, que tem um propósito, cujo propósito está firme porque confia em ti. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. Não é qualquer paz, é perfeita paz. Isaías 57, 21. Para os ímpios não há paz,
diz o meu Deus. Mas para os servos de Deus, para os filhos de Deus, a paz. Romanos 14, 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Nos ajudemos uns aos outros, edifiquemos a paz. Compartilhemos a paz, vamos promover a paz uns para com os outros. Romanos 14, 19. Romanos 5, 21 vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vou para o inferno, não tem salvação para mim, pequei contra o Espírito Santo, já fui longe demais. Mina a paz, rouba a paz. Quem nos reconciliou com Deus o Pai, para que tenhamos paz em Cristo, Jesus Cristo, porque fomos justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós não estamos destinados ao inferno quando nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e mantemos a nossa vida em Cristo. Nós não estamos destinados ao inferno porque pecamos hoje, porque nós não surpreendemos a Deus quando cometemos pecado. Mas é justamente quando cometemos pecado é que nós podemos recorrer a Cristo Jesus, porque Ele é o nosso advogado fiel. Ainda é o nosso advogado fiel. A Ele confessemos, choremos, contemos para Ele que repetimos o nosso erro, o pecado, que transgredimos o mandamento, que quebramos o mandamento. Mas, Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda, me salva. Em Cristo, tenhamos confiança de que o Senhor é por nós e não contra nós, que o Senhor não está à espreita para nos condenar, que Ele não está escondido atrás da porta para nos pegar no flagra. O Senhor está perto para salvar. O Senhor está perto para levantar. O Senhor está perto para nos dar paz. Somos nós quem temos promovido em nós mesmos a falta de fé. Nós é que temos perdido a fé de tanto nos queixarmos por causa dos nossos problemas, dos nossos pecados. Mas se nós nos voltarmos para Cristo Jesus, em Cristo Jesus viveremos paz. Os que amam a tua lei desfrutam de paz. E nada há que os faça tropeçar. Os que amam ao Senhor, os que amam a lei do Senhor, desfrutam paz e nada há que os faça tropeçar. Salmo 119, 165. Salmo 122, 6 e 7 diz: orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Por fim, eu quero me lembrar de uma palavra que eu também já trouxe aqui ao Palavras Benditas recentemente. Mas é que o fato de nós estarmos passando por dias difíceis, todos, como humanidade, afetados por uma situação de crise de saúde no mundo, a pandemia, nós nunca tínhamos vivido uma pandemia em tempos atuais, mas agora estamos encarando. E essa pandemia também já fez a Organização Mundial da Saúde alertar que há uma outra pandemia em curso. É a pandemia da doença mental. Então, é mais do que justo que nós tenhamos o cuidado de fazer tudo o que estiver a nosso alcance para nós protegermos a nossa mente de adoecer. Assim como nós temos nos protegido de nos livrar de não sermos contaminados pelo vírus, pelo coronavírus. Nós temos tido cuidado de ir à rua e estarmos protegidos, usando máscaras, fazendo uso do álcool em gel, de termos o cuidado com as nossas roupas, com o contato, enfim, de nós nos protegermos ao máximo. Nós não temos nos abraçado, nós não temos nos aproximado muito das pessoas, mantido a distância segura.
Mas há notícias de que é preciso continuar porque talvez o vírus esteja em mutação e talvez também haja contaminação no ar pelas partículas que ficam no ar durante algum tempo. E é assim que a gente precisa ficar cuidadosos ao máximo. Mas a Organização Mundial da Saúde alerta para uma outra pandemia, a de doença mental. Portanto, é mais que urgente que eu e você tenhamos o cuidado também de nos protegermos emocionalmente, que tenhamos o cuidado de buscarmos as maneiras devidas para o manejo correto da vida, de forma que nós não venhamos a ser mais um na contabilidade dos doentes mentais. E não porque isto seja alguma coisa de se considerar de forma preconceituosa, mas sim de forma cuidadosa, porque há quem precise de nós, há família que precisa de nós, há um evangelho para ser pregado, há uma vida que precisa ser considerada, usufruindo daquilo que é tão necessário para os dias de hoje, paz mental. Nós precisamos ter paz mental, mesmo que nós tenhamos pouco, mesmo que tenhamos pouca comida, pouca roupa, pouco isto, pouco aquilo, mesmo que seja pouco. Porque é possível que muitos de nós aqui tenhamos ainda pouco. Nós não sabemos o que vai acontecer com a economia no mundo. Nós não sabemos se todos nós estaremos empregados. Nós não sabemos se o que nós temos de alguma reserva, quem tem reserva, quem tem. Porque não são muitos que têm. Até quando vai? Mas se nós ficarmos olhando para as possibilidades de perdas e fixarmos nisto os nossos pensamentos, as nossas atenções, perderemos a paz, como o apóstolo Pedro perdeu a paz quando num primeiro momento ele andava sobre as águas, mas quando olhou para as águas em lugar de olhar para Cristo, ele afundou. Ele teve medo. É claro, se nós ficarmos olhando para a realidade como ela é agora, como ela possivelmente se desdobre, não sei, podemos ser surpreendidos com algo muito bom. Podemos ser surpreendidos com algo que deixe a todos os que estão fazendo contas, previsões, surpresos por algo extraordinário que aconteça? Pode ser. Mas fato é que a ansiedade bateu a porta, o medo, a angústia, o luto, a morte. Mas enquanto temos aqui a condição de cuidemos especialmente da mente. Nós ficamos um tempo agora e continuamos falando a respeito do desafio corpo bendito. E nós precisamos continuar nesse entendimento de que nós precisamos cuidar do corpo. E cuidar do corpo significa cuidar da mente. O cérebro, a cabeça, a mente faz parte desse corpo, que é bendito pela presença de Cristo, no Espírito Santo que Ele nos concedeu. É preciso que nós nos antecipemos em buscar paz, porque o mundo não tem paz para dar. O mundo não tem soluções. É Cristo quem tem paz para nos dar. Ele é a nossa paz. E nós precisamos nos demorar mais em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo vai dizer, lá em Filipenses capítulo 4, verso 4, lembrem-se sempre, ou melhor, alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se no Senhor. Mas me chama a atenção é que Paulo diz sempre. Sempre. Como nos alegrarmos em meio a uma pandemia? Como nos alegrarmos com tantos irmãos sendo mortos pelo vírus, pelas condições de vida que temos levado, pelas demais
doenças, enfermidades que continuam matando como sempre mataram. Mas agora num volume em que nós ficamos angustiados. Vem o apóstolo Paulo e diz: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, mas sempre, sempre. E eu entendi por que ele disse sempre. Ele disse para que todos vejam que vocês fazem tudo com amor. Isso é uma chave. Fazer com amor. Essa paz, ela vem de Cristo para nós. Cristo nos comunica a sua paz e nós passamos a ser pacificadores porque fomos pacificados em Cristo Jesus. Para que todos vejam que nós fazemos tudo com amor. E ele a seguir diz: lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Aqui está o segredo de nós termos paz. É porque todas estas coisas passarão, é porque todos estes problemas passarão, é porque a morte passará, porque ela deixará de existir definitivamente, porque a dor, a agonia, o choro, a tristeza, a angústia, o desespero, tudo isto vai passar. E vai passar definitivamente, não vai passar agora simplesmente, também vai passar. Temos esperança de que algo nos seja favorável para que nós completemos a carreira em Cristo Jesus, para que prosperemos em pregar o Evangelho, mas também é preciso saber que em meio à adversidade, muitas vezes é que o Evangelho é pregado e quem sabe agora está aberta a porta para pregar o Evangelho ao mundo. Agora que o mundo não está celebrando a sua prosperidade, mas estão todos acanhados. Quem sabe agora escutem mais o Evangelho? Tudo é possível. É tudo possível porque todas as coisas cooperam para o bem dos que pertencem ao Senhor, dos que são do reino, dos que amam a Deus. E se for o nosso prazer pregar o Evangelho, é a hora que o mundo está desperto para ouvir o Evangelho. Preguemos o Evangelho da paz, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da paz em Cristo Jesus, o Evangelho da santificação, o Evangelho do amor de Cristo, o Evangelho da salvação, as boas novas. Quando nós temos em mente a chegada de Jesus Cristo, o encontro de Jesus Cristo. Mas eu tenho percebido que muitos não têm alegria com a volta de Jesus Cristo, porque ao pensar na volta de Jesus Cristo, elas pensam na besta do Apocalipse, elas pensam no monstro que sobe do mar, ela pensa no 666, a besta, ela pensa nas tribulações, nas perseguições, ela pensa em tudo o que vai acontecer de tribulações, segundo o Apocalipse, e perde de vista que os santos do Deus Altíssimo, os que têm a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, podem ficar tranquilos, porque em todo o tempo, até o final, o Senhor Jesus estará conosco, porque Ele prometeu. É que nós não temos o costume de nos alegrarmos em Cristo, pela presença de Cristo, pelo que Ele nos prometeu, pelo que está em nós, que é o Espírito. Nós precisamos encontrar paz na promessa da volta de Cristo. Ele diz: eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Tenha paz. Com casamento, sem casamento, com filho, sem filho, com dinheiro, sem dinheiro. Tenha paz. Isso vai passar. Dói. Eu sei que dói. Eu sei que dói. Eu já enterrei uma filha. Eu sei que dói enterrar um dos seus. Eu sei que dói. Mas tenha paz. Tenha a paz de Cristo. O que o apóstolo vai dizer ainda é: não vivam preocupados com coisa alguma. Como assim, Paulo, com coisa alguma? Eu não sei explicar por que Paulo disse isso, a não ser pela condição de que ele vivia em Cristo de tal maneira que era o mesmo homem que dizia: se eu viver é lucro, porque vou viver para Cristo, se eu morrer é lucro, porque eu vou adormecer e esperar o meu Cristo voltar.
e num piscar de olhos eu estarei com Cristo. Creio que é por isso que o apóstolo Paulo dizia o que dizia, e não é à toa que este homem chegou a dizer assim: sede meus imitadores. Sede meus imitadores. Ser imitador de Paulo? Então tá, vamos olhar para a vida de Paulo. Como é que ele conseguiu viver em paz, tendo passado por tantas provações como ele passou? Paulo era desapegado com as coisas materiais e era absolutamente apegado ao reino. E ao ser apegado ao reino, ele era apegado a Jesus Cristo e sua graça. Por isso Paulo vivia como vivia, de tribulação em tribulação, mas de paz em paz. Era paz dentro da prisão, era paz num navio por afundar, era paz quando era chicoteado, era paz quando fora colocado dentro de um cesto e saiu rolando em fuga de uma cidade onde queriam matá-lo. Quem tem aí mais provações do que Paulo para contar? Eu não tenho. As minhas provações não se comparam com as provações do apóstolo Paulo. Mas o que acontecia que aquele homem tinha paz? É que a esperança de Paulo não estava no emprego, a esperança de Paulo não estava num casamento, a esperança de Paulo não estava em ter filhos, a esperança de Paulo não estava no melhor emprego, na melhor faculdade, na melhor isto ou aquilo, das coisas daqui. O melhor de Paulo era esperar ver a face de Jesus Cristo. Ele contava como Jesus Cristo voltando amanhã, porque todo verdadeiro cristão espera Jesus Cristo voltar na sua geração, porque quer ver Cristo voltar. Não é por ilusão, não é por torcer as profecias, não é por torcer as profecias para encaixar na sua crença, mas é por confiar, por desejar, por querer. E olhar para o futuro e pensar, se eu viver 100 anos, será que eu viverei e ainda verei o meu Senhor chegar? Eu espero, eu quero. Era assim que Paulo vivia, confiando que Jesus chegaria, e nisto estava a paz de Paulo. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe. Lembra que nós falamos disso no outro dia? Agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez, sobretudo a salvação, sobretudo a paz, sobretudo o amor, sobretudo que ele já nos deu. Isso nos dá paz. Nós estamos salvos e não perdidos. Nós estamos em Cristo e não do diabo. Nós temos vivido uma vida para o Senhor e não contra o Senhor. Ainda cometemos pecado, porque a nossa natureza ainda carnal ainda é viva, vamos continuar a nossa caminhada com Jesus Cristo, porque é em Cristo que o Espírito Santo nos faz capazes de ter uma outra natureza, a natureza espiritual, vivificada, atuante, por causa da nossa amizade com Cristo, por causa de Cristo em nós. Amor por Cristo, confiança em Cristo, certeza da presença de Cristo Jesus, do seu amor e do seu cuidado. Ele também exorta, é óbvio, ele diz, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo, mas tenham paz, é quem ama quem faz. E é uma disciplina tão amorosa. Às vezes bate duro, mas não é a disciplina que foi dura exatamente, mas é que o nosso coração se endureceu. E para não nos perder, o Senhor muitas vezes nos faz saber, por meio de uma maneira muito direta, de que Ele ainda se importa conosco. Ele diz então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A sua mente precisa ficar guardada em Cristo Jesus. Passe mais tempo com Jesus. Nós deveríamos ficar mais tempo, todos os dias, pensando em Jesus. Deveríamos ficar mais tempo no Evangelho, não para ver o milagre em si, mas para vermos a bondade de Cristo. Porque nós ficamos
olhando o milagre, querendo o milagre. Eu quero milagre na minha vida, eu estou esperando o milagre. E tem gente que fica tão obcecado pelo milagre que, em vez de desfrutar da companhia de Cristo, que é quem faz e quem é o verdadeiro milagre em nossa vida, fica ainda mais tenso. Porque entra numa de brigar pelo milagre, de exigir o milagre. Calma! Com milagre ou sem milagre, Deus é Deus. Com milagre ou sem milagre, o maior de todos os milagres já fora feito. Nós, em Cristo, temos paz e salvação. Somos salvos. Você não acredita na salvação que Jesus Cristo te proporcionou? Hoje você está salvo ou perdido? Hoje você está com um pé no reino, um pé no céu ou um pé no inferno? Hoje você está temeroso do inferno ou está confiante na graça de Jesus Cristo como a senha para entrar na glória de Deus quando a hora da glória chegar? Você está aflito por causa dos pecados que você tem cometido? Jesus é advogado. Vai lá, apresenta a tua causa ao Senhor e Ele tomará a tua causa. Apresentará a tua causa ao Pai e Ele dirá: Pai, este filho me pediu socorro, ele me pediu auxílio, ele me contou o seu problema, ele confessou o seu pecado, me pediu ajuda. E eu o estou ajudando, eu o estou justificando. E o seu nome aparecerá vivo, escrito, muito bem escrito, no livro da vida. Porque Jesus Cristo, teu advogado, pleiteou a tua causa. E porque este advogado, Cristo Jesus, que hoje, no tribunal dos céus, não é nosso acusador, é o nosso advogado de defesa, ele nos defende. Nós não temos um Deus acusador, nós temos um Deus de misericórdia. A porta da misericórdia ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta. Por que essa agonia? Por que esse desespero? Por que esse temor? Por que esta agonia, como se você fosse candidato ao inferno? Se você tem Jesus Cristo, você é candidato aos céus. O que fez, o que deixou de fazer, leva a Jesus. Tenha paz. Levar um aleijado à presença de Jesus Cristo e nos é feito saber que o que havia levado aquele homem a ficar paralítico eram seus pecados. No dia que Jesus Cristo perdoou aquele homem dos seus pecados, ele teve saúde, pegou a sua maca, levantou-se e andou na presença de todos. Tem gente que está doente porque carrega pecados. Mas se tiver um encontro com Jesus Cristo, se acreditar que Jesus Cristo é o seu advogado e não seu acusador, se entregar os seus pecados em confissão ao Senhor, ficará curado. Tem gente que está doente de culpa. Confesse, abandone, confie. Tem gente que está doente, ansioso, ansiosa, aflito, angustiado, porque não confia que isso já foi perdoado. Se você já confessou e abandonou, o Senhor já te perdoou. E se você confessou, mas voltou atrás, caiu, as nossas quedas não surpreendem a Deus. Quando o filho pródigo foi embora, não foi uma surpresa para o pai. E quando o filho pródigo voltou, o pai simplesmente recebeu. Se o filho pródigo tivesse ido embora outra vez e tivesse voltado outra vez, com certeza o pai teria recebido outra vez. É para nós nos acostumarmos nessa ida e nessa vinda? Não, mas é para nós sabermos que caímos mesmo. Caímos. Aquilo que dizemos não fazer, fazemos. Aquilo que não queremos fazer, acabamos fazendo. Aquilo que nós queremos, não fazemos, como dizia Paulo. Mas prossigamos. Igual criança aprendendo a andar, levanta, cai de novo e chega uma hora que aprende a correr. É caindo e levantando e confiando que tem a mão de Deus para nos dar suporte. É em Cristo Jesus que nós prosseguiremos.
Mas paz mental é confiar em Cristo. Paz mental é descansar em Cristo. E como diz a escritora, a autora, inspirada, Ellen White, ela diz: faríamos bem em meditarmos ao menos 1 hora no sacrifício de Cristo. Eu acho que só quando realmente nós entendermos o que significa o sacrifício de Cristo é que saberemos o quanto Ele é disposto para nos salvar. E nele teremos paz. Aconteça o que acontecer, em Cristo temos paz. Descanse, confie. Confie em Cristo. Olhando para você, olhando para mim, nós não temos como nos salvarmos. Mas olhando para Cristo diariamente, confiando em Cristo diariamente, recebendo o batismo do Espírito Santo em Cristo diariamente, nós não temos como nos perder. Olhando para nós, como somos, do jeito que somos, nós não temos como nos salvar. Mas olhando para Cristo, não há como nos perdermos. Ele é por nós. Ele é por nós. A porta da graça está aberta. Entre por ela e descanse. E o mais, Ele mesmo fará. Vamos orar. Pai querido, nós nos entregamos, consagrados como estamos, separados para o Senhor e para o Teu reino, porque o Senhor nos chamou e nós aceitamos o Teu chamado. Mas muitas vezes, Senhor, somos atraídos por questões que nos fazem duvidar de se realmente fomos aceitos. Ficamos questionando se realmente somos aceitos. Mas hoje a Tua palavra nos faz saber que o Senhor nos oferece paz, a paz que excede a todo entendimento, paz que guarda a nossa mente do desespero, do desequilíbrio, da agonia, paz que o mundo não vende, mas que o Senhor nos dá liberalmente. Paz, paz de Cristo em nós. Louvado seja o Teu nome, meu Deus. Louvado seja o Teu nome. Habita em nós, Espírito Santo, para que esta paz não nos falte. Permaneça conosco. Guarda nossa mente das preocupações miseráveis que nos desequilibram, que nos faz perder o dia, perder a noite, perder a vida. Faze-nos, Senhor, lembrar, o Espírito Santo faze-nos lembrar da volta de Jesus Cristo como o evento mais importante da nossa vida, o dia da nossa maior alegria, o dia da nossa redenção que se aproxima. O Espírito Santo derrama em nós o fruto da alegria, da paz. Por favor, carecemos disto, num tempo em que o mundo está aflito, no tempo em que o mundo está caindo aos pedaços. Mantém-nos inteiros nas Tuas misericórdias. Cura os que estão aflitos agora. Cura a mente ansiosa, cura a mente perturbada, cura a mente cansada, cura a mente depressiva, deprimida, triste, infeliz. Cura, Senhor, com a Tua presença, com a Tua paz. Em nome de Jesus Cristo, por favor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bendito seja o Senhor, que a graça do Senhor permaneça te guardando, te cuidando. Continuem fazendo um desafio que seja para todos os dias na tua vida, o cuidado com a mente, com o corpo, buscando sempre a glória de Deus. Abraço, bom dia. Essa mensagem fica no meu canal no YouTube, Darleide Alves, também nas plataformas de áudio Deezer, Spotify, Anchor e outras mais. Meu site, darleidealves.com, para você conhecer os meus livros, enfim, o que está ali disponível para você. Um abraço, obrigada pelo carinho. Estamos juntos amanhã mais uma vez, ao vivo, às 7 da manhã, aqui no meu Instagram, Darleide Alves. Tchau.